Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Hora de Investir. E hoje nós vamos conversar por que eu invisto no LFTB11, um ETF de renda fixa que está listado na B3 desde novembro de 2024 aproximadamente, e não no Tesouro Selic, por exemplo. Neste vídeo eu vou responder essa pergunta para você. Fica conosco. Eu sou o André Rosso, investidor e apresentador deste canal do Hora de Investir. Sejam bem-vindos. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não nos acompanha, por favor, considere se inscrever no canal, isso nos ajuda muito. E mais, não esqueça de bater no sininho para receber todas as notificações referentes aos nossos novos vídeos. E claro, deixe seu like e comente. Isso também fortalece muito a nossa presença no YouTube e distribui esse conteúdo para mais pessoas. Então vamos lá. O LFTB11, e aqui eu estou gravando a tela do meu computador, pegando o funcionamento desse ETF diretamente lá do site da Investo, que é quem criou esse ETF. Então o LFTB11, ele é um ETF de renda fixa. Então, na B3, na nossa Bolsa de Valores, temos alguns tipos de ETFs. Né? Nós temos ETFs de renda variável, de ações, nós temos ETFs até de fundos imobiliários, né? O caso do XFIX, ETFs baseados em ETFs do exterior e ETFs de renda fixa. Claro, esqueci de mais um, o ETF de criptoativos. Todos esses ETFs estão na carteira do canal e você pode tomar conhecimento dessa carteira seguindo o link que está aqui ou aqui. Né? O Ramires, nosso editor, vai decidir onde colocar. Então, as alíquotas de tributação na B3 para ETFs de renda fixa, elas são regressivas e dependem do prazo do vencimento, prazo médio de vencimento dos títulos que compõem a cesta de ativos daquele ETF. Então, essa cesta pode ter uma duração igual ou inferior a 180 dias, entre 181 dias e 720 e superior a 720 dias. E aí temos, nesses casos, a tributação à alíquota sobre ganho de capital reduzindo de 25%, passando por 20% e chegando a 15%, como a gente tem aí na tela. E o LFTB11 é um título que tem um mix, né? É um ETF, desculpa, que tem um mix de títulos de Selic pós-fixados, né, com duração de um dia, e NTNs, notas do Tesouro Nacional de longa duração, com vencimento lá para 2060, 2065, da ordem de 10% do total. Então temos aí mais ou menos 90% do ETF em títulos de curtíssimo prazo e 10% em títulos de longuíssimo prazo. Dessa forma, o que a gente tem em termos de média de título? Um prazo acima de 720 dias, e esse prazo ele é trabalhado de acordo com a composição do título, às vezes cai um pouquinho, às vezes está um pouquinho acima, mas o alvo são esses 720 dias. E aqui no site da Investo nós temos aqui alguns dados importantes. Então, ele é negociado entre 10 e 17 horas, nos dias de funcionamento da Bolsa. O preço para o formador de mercado ontem era 114,30. A taxa de administração e gestão é de 0,19% ao ano. Tá? O preço base do formador de mercado é 114,37. O prazo médio hoje, né, como nós falamos agora há pouco, é de 765 dias, portanto, superior àqueles 720 dias, né? E o preço de venda do formador de mercado, 114,43. Então, basicamente, nós temos compra 114,30, venda 114,43, porque temos aí um pequeno spread em cima do preço base do formador, que é 114,37. O horário do formador de mercado é quando ele começa a entrar, é de 10h30 às 16h55. Então, vamos ver aqui o material publicitário do fundo.
e abrir também a lâmina do fundo. Então, dando segmento, vamos ver o que é o fundo, o ETF, né, LFTB11. Ele é um fundo de índice listado na B3 que acompanha a performance de títulos públicos pós-fixados ligados à Selic e atrelados ao IPCA, seguindo o Market Vector Brasil Treasury 760 Day Target Duration Index. A sua cesta diversificada entre Tesouro Selic e Tesouro IPCA+, entrega rentabilidade robusta ao longo do tempo, com volatilidade controlada. Então, os destaques desse fundo são, né, já mencionamos, vantagens tributárias. O imposto de renda no ganho de capital, independente do prazo de resgate retido na fonte. Também, por ser um ETF de renda fixa, não há incidência de come-cotas e IOF. Então, para quem não sabe, né, muita gente investe em fundos, né, no seu banco, né, até mesmo na sua corretora, fundos de investimento fechados, né, com um gestor, e esses fundos, em função de uma aberração, né, e aí a gente não tem outro nome, porque é uma jabuticaba brasileira, isso, eles possuem o come cotas. Antigamente, né, os fundos privados se comportavam exatamente como no resto do mundo. Você aportava, esses recursos eram aplicados e entregavam um retorno. No resgate, era calculado o seu ganho de capital e sobre esse ganho calculados, então, os impostos devidos. O Brasil, em função da sua sanha arrecadatória e cada vez maior, estabeleceu, há tempos atrás, que haveria o famigerado come-cota, que é cobrado nos meses de maio e novembro de todos os fundos, ou praticamente todos os fundos, de renda fixa, multimercado, cambiais, etc. Existe uma isenção do come-cotas para os fundos de ações longos. Então, vocês podem imaginar que isso acaba diminuindo, impactando a rentabilidade, porque esse imposto que é arrecadado na forma de uma diminuição de cotas do investidor, ele, na verdade, diminui um pouco o efeito bola de neve que teríamos aí com os fundos de investimento, né, na aplicação da mágica dos juros compostos. Então, nós temos uma vantagem tributária da não incidência do IOF, imposto esse, né, o Imposto sobre Operações Financeiras, que incide no caso de aplicações de renda fixa no início, né, da aplicação, os primeiros 30 dias, segundo uma tabela regressiva desse imposto que só incide sobre os rendimentos, não incide sobre a base, né, sobre o valor aplicado. E, além disso, ele tem liquidez, praticidade, né? Ele entrega um rendimento acima do CDI, porque a Selic ela tem essa característica de ser 0,1 ponto percentual acima do CDI e tem liquidez em D+1. Ou seja, se eu resgatar, né, essas minhas cotas do LFTB11 hoje, amanhã elas estarão disponíveis na conta da minha corretora. Baixo custo e transparência, com uma das menores taxas de administração do mercado, apenas 0,19%, que é um ganho, né? A gente sabe que o Tesouro Direto, quem tem mais de R$ 10.000 aplicados, paga 0,2% a B3 a título de custódia anualmente. Então, nós temos hoje, né, no LFTB11, 14 ativos, né, que compõem aí essa cesta de títulos, um patrimônio líquido de 1,6 bilhões, né, aproximadamente, de reais, taxa de administração, como já falamos, de 0,19% ao ano, um rebalanceamento mensal, não tem exposição cambial, né, e a liquidação de D+1. Claro, repetindo, o imposto de renda sobre ganho de capital é de 15%, porque, como já vimos, a duração média desses títulos é superior a 720 dias. Mas aí você pode me perguntar,
eu vou perder do CDI porque eu tenho uma componente aí de IPCA+, que varia, né, em função da curva de juros de longo prazo. E isso pode representar uma perda. Então, vamos aqui no site Mais Retorno. Eu coloquei aqui uma tela em que nós temos uma comparação dos ativos, e eu estou comparando aqui o LFTB11, né, que está em vermelho aqui, e a Selic desde o início aqui da operação do título, que tem pouco mais de um ano. Eu estou gravando esse vídeo no dia 28 de novembro de 2025. Então, vejam aqui, né, o comportamento da Selic, que é uma reta, porque não sofre variação, né, ela vai sendo estabelecida a cada 45 dias nas reuniões do Copom. Hoje, né, se encontra em 15%. E nós temos aqui o comportamento desse ETF. No começo, houve uma pequena perda, porque foi um período meio conturbado no final de 2024, em que nós tivemos uma oscilação para mais, né? Nós tivemos uma perda progressiva da confiança dos investidores em relação à capacidade de pagamento do governo com relação à nossa dívida interna, e isso levou os títulos públicos a terem uma precificação da taxa de juros de longo prazo para mais, né? Então, nós saímos aí do patamar de IPCA mais 6%, para IPCA mais 7%, 7,5%, quase 8%. E isso causou uma pequena lateralidade aqui no título até mais ou menos o final de dezembro. A partir daí, as nossas taxas de juros se mantiveram altas, porém relativamente estáveis, e isso implicou um acompanhamento. A gente pode ver uma aderência bastante grande aí à Selic. O que quer dizer isso? Né? Que quando nós tivermos uma pequena melhora ou uma melhora substancial do cenário fiscal, espera-se que essas taxas de longo prazo, de juros, elas caiam. Isso, por fator de marcação a mercado, vai fazer com que os valores, né, o valor de face dos títulos de longo prazo, IPCA+, e pré-fixados, subam, porque é assim que acontece. Na marcação a mercado, por exemplo, um título pré-fixado, eu contrato na compra desse título que, em determinada data de vencimento, esse título vai valer R$ 1.000. Então, se eu tenho uma taxa de juros hoje de 10% ao ano, por exemplo, né, e no vencimento esse título vai valer R$ 1.000, se essa taxa de juros sobe, o que tem que acontecer com esse meu valor do título? Ele tem que diminuir, porque como ele vai ser exposto a uma taxa de juros maior, né, para que ele tenha esse valor de R$ 1.000 no vencimento, o valor de negociação dele daquele momento, daquele período, ele cai. Né? Então é possível sim perder dinheiro na renda fixa no curto prazo. Já por outro lado, quando a gente tem uma reversão desse fenômeno, quando as taxas de juros elas caem, né, o valor do título sobe. Né? Por exemplo, se eu estou novamente com a taxa base de contratação aí na época da contratação de 10%, se ela cai para 7%, o nosso título vai ter que subir para que no vencimento ele possa entregar os mesmos R$ 1.000 aí que ele foi precificado no momento da contratação. Se não ficou claro isso, deixe o seu comentário que a gente pode gravar um vídeo sobre a marcação ao mercado, como é que isso funciona e como isso pode impactar positiva e negativamente os seus investimentos. O seu comentário é sempre importante para que o YouTube entenda a relevância do nosso trabalho. Então, dando seguimento aqui à avaliação do LFTB11, então a gente vê que temos uma boa aderência nesses momentos de relativa estabilidade ou de baixa volatilidade. Quando há um movimento da volatilidade no sentido de aumentar as taxas de juros futuros, o que impacta negativamente o preço dos títulos de longo prazo, há uma oscilação, né? E aí aqui a gente pode entender isso melhor olhando qual foi o mês de menor retorno do LFTB11 em relação à Selic. Né?
Então, o nosso menor retorno foi 0,24% no mês, né, e 0,60 frente a 0,67 da Selic no período considerado aí de novembro de 2024 até hoje. Já o de maior retorno, bateu um pouquinho a Selic, foi de 1,35%. Porém, se nós tivermos aí uma melhora do cenário macro, né, com essa diminuição das taxas de juros, é esperado aí que a gente tenha do LFTB11 sobre a Selic, tá certo? Então, na nossa carteira do canal, esse título ele representa a liquidez, né, da carteira e o benchmark. Então, a gente verifica sempre o comportamento dos outros títulos em relação ao balanceamento do tamanho desse título na nossa carteira, assim que a gente pensou, né? Se você quer conhecer um pouquinho mais a carteira, o link para esse vídeo está aqui na descrição. Então eu pediria a vocês agora que deixassem o seu comentário se ficou claro aí para vocês a importância desse LFTB11 numa carteira como a nossa, né, as vantagens que ele tem nessa questão tributária e o fato dele acompanhar, basicamente acompanhar a Selic, que nos dá um certo grau de segurança. O tamanho dele é bastante expressivo, né? Tem ativos aí da ordem de 1,6, uma capitalização de 1,6 bilhões de reais, ou seja, não é um ativo pequeno, e uma movimentação diária bastante expressiva. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, claro. Se fez sentido esse vídeo educacional para você, ele nunca será uma recomendação de investimento. A intenção aqui é apenas trocar informação com vocês. Considere se inscrever no canal, batendo no sininho, para não deixar de receber as nossas notificações dos novos vídeos. Até um próximo.